Então, boa noite a todos os meus amigos do YouTube. Estamos aqui nessa noite de hoje para mais um estudo do Livro dos Médiuns. Sejam bem-vindos, é um estudo importante. Quem vê todas as aulas que estão gravadas já no YouTube se apaixonam pelo assunto, porque é um assunto realmente bem interessante. Então, a aula de hoje, a gente vai continuando, né, do Livro dos Médiuns, é o capítulo 16, Médiuns Especiais. Olha, veja, né? Médiuns especiais. Vamos começar, porque é um assunto extenso, eu espero fazer dentro do horário, e a gente começa a falar no Para Mais, mas é muito interessante, né? Então, vamos começar. Bom, a aula passada, a Fernanda, nós estudamos, né? E ela falou com bastante propriedade e explicou muito bem a diversidade de médiums existentes, todas as classificações, todas as discriminações, falou um por um, foi bem elucidativa a aula passada. Então, quem quiser, estiver assistindo essa aula e quiser assistir a aula passada, é interessante, porque ali ela destrinchou todas as variedades, né, todas as classificações dos médiuns, de mediunidades, né. Então, eu pus aqui para a gente fazer algumas considerações. O livro, eu não quis, eu fiz um resumo do capítulo, porque ele é bastante extenso, ele tem bastante conteúdo, então eu fiz um resumo, tentando passar como considerações que Allan Kardec fez sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, além das categorias de médiuns que nós vimos na aula passada, como a mediunidade apresenta muitas variações, podemos considerar ainda a existência de médiuns especiais. Então, se já não bastasse todos as variedades que vimos na aula passada, e ainda vamos estudar mais alguns efeitos mediúnicos julgados especiais pelo Allan Kardec. Então, vamos continuar na consideração nossa. Sabemos que a natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito, o que marca a sua elevação ou a sua inferioridade. Conforme o teor do conteúdo da comunicação, a gente pode saber, né, se esse espírito é um espírito mais elevado ou ele é de uma categoria um pouco menos elevada. Podemos afirmar também que cada espírito tem sempre uma determinada coisa para manifestar. Por exemplo, o espírito batedor fica somente nos efeitos físicos. Há as manifestações inteligentes também de todos os tipos, os poetas, os médicos e etc. Então, o que Allan Kardec quis dizer nesse item aqui? Que os espíritos se comunicam com determinados propósitos. Aqueles que querem só fazer efeitos físicos dificilmente vão dar comunicações inteligentes. Aqueles que são poetas dificilmente vão falar sobre medicina. Eles têm um determinado propósito, porque toda comunicação ela é feita com um determinado propósito, e é característico do conhecimento dele, ou o que ele quer passar. Faz bastante sentido isso, né? Todos esses tipos acima, né, esses comunicadores que têm especializados, vamos dizer assim, eles podem ser considerados de ordem mediana,
pois conforme os espíritos chegam a um grau de perfeição, as aptidões se confundem. Eles têm alto grau de conhecimento sobre todos os assuntos. Então, um espírito de alta hierarquia, um espírito altamente elevado, ele vai saber sobre todos os assuntos. Ele já tem milhões de anos de experiência, ele já aprendeu quase tudo que ele poderia aprender. Então, ele tem um conhecimento extra de todos os assuntos. Então, é bem interessante. Eu não sei, esses espíritos, eles usam intermediários para vir baixando, né, modulando a sua comunicação, né, porque acredito que seja difícil para eles virem aqui, né, virem aqui nessa densidade para se comunicarem diretamente. Então, deve ser muito difícil para eles, então eles vão escolhendo hierarquicamente os seus mediadores, né, no mundo da dimensão onde eles vivem, né? Vamos lá. Então, continuando. A gente está vendo o lado do espírito, que ele tem, né, toda a característica dele, mas ao lado da aptidão do espírito, há a aptidão do médium. Então, a gente nunca pode deixar de considerar a aptidão do médium que recebe, né? O espírito quer encontrar um instrumento, o médium, né? O instrumento é o médium, que mais possa transmitir aquilo que ele se propõe, por sua afinidade e flexibilidade. Então, ele vai querer encontrar alguém, um médium que tenha afinidade, que saiba mais ou menos, que tenha nas suas cargas mentais a aptidão que ele esteja querendo passar e que tenha flexibilidade para receber essa comunicação. Daremos o exemplo de um músico que toca violino. Ele tem diversos violinos ao seu dispor para tocar, mas somente alguns vão agradá-lo, quanto ao som, ao manejo e etc. E nem o próprio músico saberia explicar o porquê. Então, ele vai lá, ele tem uma gama de instrumento para ele tocar, no caso aqui a gente está dando exemplo de um violinista, e ele vai testar todos, e vai ter um que ele vai se afinar melhor, ele vai achar que o som é mais de acordo. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Há médiums que já têm aptidões adquiridas anteriormente, que se prestam ao papel de determinada comunicação. Há aqueles que têm mais conhecimentos literários, conhecimentos médicos, etc., adquiridos nas diversas vidas passadas. Então, é isso que a gente falou anteriormente. Se uma pessoa já foi médico em muitas outras vidas passadas, acumulou esse conhecimento, ele já guarda, né, nos seus arquivos informações importantes para receber comunicações de médicos. É como médico falando para médico. É muito mais fácil o espírito encontrar conhecimento dentro dos arquivos que o médium possui, para que ele passe a mensagem de forma mais plena, mais inteligente. O que mais comumente se vê são médiuns e espíritos transmitindo sempre determinado assunto. E quando foge deste assunto, a comunicação fica prejudicada. Então, realmente a gente repara que quando há uma comunicação, é sempre mais ou menos do mesmo teor.
Então, aquele médium que recebe um doutor, não vamos dizer que ele não possa receber outras, né, outros tipos de comunicação, mas a mais completa é aquela com aquele determinado assunto, com aquele determinado propósito. E isso é muito interessante, porque isso nos abre um caminho que a gente pode definir, né? Alguma situação de quando um médium dá uma comunicação completa, inteligente, que é de sua experiência, de sua afinidade, e quanto maior o número de comunicações, né, entre eles, mais afinidade e mais completa e melhor a mensagem que o espírito quer passar. Vamos lá. Qualificações. Como o espírito pode ler o pensamento, o nosso, né? Ele pode ler o nosso pensamento, ele observa os pensamentos do médium. Se ele lhe revela um pensamento sério, ideal para a sua quando a comunicação é séria, ideal para a sua comunicação elevada, ele assim o faz. Se não, ele procura outro médium, pois não pode ficar perdendo tempo nessa tarefa. Eles têm missões, eles têm muito trabalho, muitas coisas para fazer, muitos objetivos a cumprir. Então, eles procuram, não podem perder tempo com algum médium que não seja sério para transmitir o que eles precisam transmitir. Esse é um dos motivos que a gente sempre tem que estar, o médium, né, sempre tem que estar atento aos seus pensamentos, ao vigiar, né, e orar, serve bastante nessa qualificação. E assim, se o médium não tem o pensamento sério, o bom espírito se afasta, vai procurar um outro, e aí ele fica praticamente à mercê de alguns outros espíritos, levianos e zombeteiros, que para eles não estão buscando pensamentos sérios, eles estão buscando se comunicar, dar o seu recado de maneira leviana, para brincar, e aquele médium ele fica sujeito a essa gama de espíritos que brincalhões, né, vamos dizer assim. E aí eles ficam livres e se comunicam porque o médium dá essa passagem para eles de alguma forma. Por fim, podemos fazer de todas as classificações que fizemos até agora, duas grandes categorias, onde todos, de uma forma ou de outra, estão enquadrados, que são os médiums de efeitos físicos e os médiums de efeitos intelectuais. Então, Kardec quis, nesse ponto, falar, nossa, nós já falamos de tantas variedades de médiums, mas só existem, na verdade, duas grandes classificações, os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. Eu pus essas figuras aqui, porque aqui retrata bem, né? Podemos até comparar aqui essa primeira figura com o Chico Xavier, recebendo, psicografando, era um médium sério, com propósitos sérios, cercado de mentores sérios, e o resultado do trabalho foi sério. E aqui nessa figura do meio, a influência do espírito sobre o encarnado. Ele está ali, ele vê, ele lê os pensamentos, ele
ele tem que chegar perto, os fluidos têm que se afinizarem, não é tão fácil assim a comunicação. Os fluidos têm que se afinizarem para que a comunicação possa sair. E aqui o terceiro quadrinho, que a gente, né, aquele que não tem o pensamento sério, que o encarnado, que também não está não tá querendo fazer nada sério, quem que ele atrai? Os espíritos levianos e os espíritos zombeteiros, né? Eu vou pedir, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, para falar alguma coisa, para fazer pergunta, a gente vai falando aqui sem parar. Então, vamos continuar. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Aqui ele já começa a voltar em algumas classificações, mas a gente vai repassar para deixar isso bem claro. Existem os médiuns sensitivos, que sentem a presença de espíritos por uma impressão vaga ou material. A maioria desses médiuns sensitivos distingue se são bons ou se são maus, pela impressão que ele lhes causa. Se ele tem uma sensação gostosa, né, um espírito mais evoluído. Se ele tem uma sensação mais grosseira, é um espírito mais grosseiro. Esses médiuns sensitivos, o Allan Kardec fala que devem se abster de receber espíritos muito violentos, pois, como eles são sensitivos, eles sentem toda a energia do espírito comunicante, ele com certeza, é penoso para quem. Aqui a gente já tem casos em que a pessoa o médium passa mal, da energia densa que o comunicante está fazendo. Isso são, né, quando está numa sessão de desobsessão, onde vêm os espíritos mais grosseiros, alguns menos esclarecidos. Então, eles têm energias densas. O médium sensitivo tem mais possibilidade de sentir e repercute no corpo físico, ele passa mal realmente. Demora alguns minutos, inclusive, para ele voltar à normalidade. Nós temos os médiuns naturais ou inconscientes. Eles não têm participação nas comunicações, e muito frequentemente essas comunicações são de seu desconhecimento. Então, ele não lembra o que aconteceu, ele entra tipo num transe, ele é inconsciente, ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe onde ele estava, ele não sabe o que o espírito falou. Então, é uma variedade de médiuns que está cada vez mais rara. A tendência é que eles mais futuramente desapareçam, porque o propósito, né, de uma comunicação é que o médium possa participar dela com a sua realidade não sendo apagada, vamos dizer assim. Existem os médiums facultativos ou voluntários. Eles têm o poder de provocar os fenômenos pela sua vontade. Então, ele pode estar lá, ele fala, olha, eu estou aqui disposto a receber comunicação, mas ele também não é dono dessa vontade totalmente. Ele se põe à disposição, no entanto, nada podem se os espíritos se recusam. Então, ele pode até se pôr à disposição, chamar ou qualquer coisa, mas se a outra parte não quiser, não funciona. Olha lá, quanta variedade de médium.
É bem extenso e o engraçado não, ótimo, né, que o Allan Kardec, ele foi muito profundamente nessas pesquisas, ele foi realmente um cientista, com todos os métodos científicos, para escrever essas obras de acerto e erro, de experiência, é de se dar a mão à palmatória a esse grande homem. Então, vamos lá, vamos relembrar, né, porque a Fernanda já falou deles, mas a gente vai relembrar aqui, porque é a matéria desse capítulo. Então, a gente falou que existem duas grandes vertentes em que eles são caracterizados: os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos inteligentes. Então, nós vamos ver as variedades dos médiuns de efeitos físicos. Médiuns tiptólogos são aqueles, né, que produzem os ruídos e as pancadas. O espírito se utiliza desses médiuns para reproduzir sons. Através do ectoplasma do médium, ele utiliza esse médium para fazer ruído de pancada, ruído de corrente arrastando, todos esses ruídos que foram vistos inicialmente nesse livro, foi descrito naquela época das mesas girantes. Existem os médiums motores, aqueles que produzem movimentos de corpos. Vocês já viram existem alguns filmes onde o médium ele impõe aqui a mão, né? O copo vem até ele, ou coisas assim desse gênero. Existem os médiums de translações e de suspensões. Aqui eu pus o exemplo da Teresa de Ávila, porque quem conhece a vida dela e já leu alguma obra dela, ela tinha essa propriedade de levitar. Isso foi testemunhado porque ela, quando ela entrava em êxtase, em público, às vezes ela estava... Ela mesmo confessa que ela tinha vergonha disso, porque ela não tinha controle sobre, né? E todo mundo se espantava, porque é um fato muito, muito raro, né? Não corriqueiro. E então ela levitava quando estava na missa ou num processo de rezas muito intenso, ela levitava. Então, ela suspendia o seu próprio corpo sem nenhuma coisa para segurar. Então, é um tipo de mediunidade. Outro tipo de mediunidade, médiuns de efeitos musicais. Tocam instrumentos sem contato. Esse eu vou confessar que eu nunca vi esse tipo, deve ser raro, mas eles devem ter detectado esse tipo de mediunidade lá. E o instrumento toca sozinho. É um tipo de mediunidade. Mediunidade de aparições. Eles provocam aparições tangíveis. Então, o espírito ele pode se materializar usando esse tipo de médium, que com certeza tem muito ectoplasma, doa e consegue compor o seu corpo que fique mais denso para que seja visto aqui, né, por nós. Existem os médiums de transporte, eles servem de auxiliares para transporte de materiais. Como que eu vou definir? Transportam materiais. Eu posso até citar um exemplo que aconteceu
com a gente, num tratamento de cura. Eu não sei se vocês já assistiram o filme A Espera de um Milagre, que tem aquele moço grandão que fica na cela e ele transporta através da boca dele um material. É muito interessante aquele filme, quem quiser assistir, é a isso que se refere. O médium de transporte, ele canaliza no caso do nosso tratamento, foi canalizado uma energia doente, o médium recebeu essa energia doente e expeliu. Muito interessante, isso foi visto por nós, então serve como exemplo desse médiums de transporte. Médiums noturnos. Obtém efeitos físicos somente na obscuridade. Por que na obscuridade? Porque quando está essa luz nossa, ela interfere diretamente no ectoplasma. Quando está escuro, as propriedades do ectoplasma são diferentes, né, pelo que ele está dizendo aqui. Então, ele consegue efeitos melhores quando não está com uma iluminação direta na obscuridade. Médiuns pneumatógrafos. Isso também a gente já viu, a Fernanda já falou, que quando você pega um papel em branco, o médium, né? O médium pega um papel em branco, ele dobra, põe ali num lugar, e ali é escrito alguma coisa, sem o contato do médium. O espírito utiliza os sistemas que ele tem que utilizar e ele escreve, você vai abrir e está escrito alguma coisa naquele papel. Médiuns curadores. Eles têm o poder de curar ou aliviar pelas mãos ou pela prece. Isso no caso de Jesus. Jesus era um médium completo, mas uma das faculdades muitíssimo especiais dele era a cura. Aqui o Kardec até fala que a pessoa não precisa nem ser um médium na acepção da palavra. Porque aí ela utiliza o magnetismo, às vezes até o próprio magnetismo, para fazer essa cura ou para fazer, né, na imposição de mãos, você usa todo o magnetismo seu, lógico, trabalhado também pela energia sutil que você consegue captar e impor as mãos e curar. E a prece também é um captador de energias, e quando a pessoa tem uma intenção forte, ela envia essa energia para o objeto da sua prece. Tem o Jorei, a gente tem diversas formas, né, desse envio de energia, que ele fala que não poderia não ser classificado como médium, mas, de qualquer forma, ele incluiu. Tem os médiuns excitadores. Eles têm o poder de desenvolver nos outros a faculdade de escrever. Esse eu confesso que nunca ouvi falar de. Quem souber depois de alguma coisa me fala. Mas existe, né? Um médium influenciador, vamos dizer assim, né? dessa atividade. Vamos lá. Então, a gente viu a variedade de médiums, para efeitos físicos, e agora a gente vai ver aquela outra banda que são os médiums especiais para efeitos intelectuais e com aptidões diversas, porque os efeitos intelectuais
tem diversas, né? São encaixados em diversas categorias de aptidão. Então, a gente vai falar sobre os médiums audientes. Eles ouvem espíritos, ou pela forma direta, como se estivessem ouvindo uma pessoa falar ao seu ouvido, ou internamente, né? Dentro do seu cérebro, essa voz se processa, você pode se confundir com o que seja seu pensamento, mas às vezes você não está pensando em nada, ou você não. Aquele é um assunto que você não nem sabe porque você está pensando aquilo. Então, esses são médiuns audientes. Tem os médiuns falantes, que falam sob a influência dos espíritos, que é a psicofonia. Tem os médiuns videntes, que veem os espíritos no estado de vigília. Estado de vigília é acordado. Aqui eu pus para explicar os casos fortuitos, porque ele fez a seguinte observação nesse item. Tem aquelas pessoas que veem de vez em quando. Nossa, eu vi uma sombra passando ali, eu vi uma pessoa passando, e isso não é uma coisa corriqueira que a pessoa veja toda hora. Então, são casos fortuitos. A pessoa vê de vez em quando, também não sei porquê, depois não vê mais, depois vê de novo. Mas, então, são considerados médiuns videntes aqueles que veem todo o tempo no estado de vigília, que deve ser uma sensação bem, bem estranha, né? Médiuns inspirados. Os pensamentos são sugeridos por espíritos. Então, a gente até pode confundir com esses médiuns audientes, mas é uma categoria mais elaborada de médium, porque são pensamentos sugeridos com um propósito específico. Geralmente são propósitos, são altos propósitos, como quando se psicografa um livro. Então, são verdadeiras inspirações mesmo, propositadas para que seja feito um trabalho sério. É um meio de comunicação. Poderíamos até dizer que seja uma telepatia. E às vezes a pessoa, né, ela está sendo sugerida e ela nem sabe, ela não está ciente desse fato, mas aquela coisa vem na cabeça dela e ela vai ter que reparar, porque às vezes são pensamentos recorrentes, ela nem estava pensando naquilo, não domina aquele assunto, então ela vai saber que alguma coisa estranha está acontecendo. Tem os médiums de pressentimento, esses são muito comuns, né? Eles têm a intuição do que vai ocorrer. Então, eu estou com um pressentimento ruim hoje, eu estou com um pressentimento bom. Isso é muito comum da gente ouvir as pessoas falarem. Tem os médiums proféticos, que têm a missão de revelação de coisas futuras. Não são só médiums de pressentimento, porque eles, né, pressentem o que vai ocorrer, mas eles têm, além disso, eles têm a missão de revelar essas coisas futuras, como todos os profetas da Bíblia, do Apocalipse. Então, eles são médiums proféticos, vieram com essa missão de pressentir o futuro, de ver o futuro e revelar. Tem os médiuns sonâmbulos, que são assistidos por espíritos enquanto dormem.
a gente já ouviu histórias que a pessoa dormiu e acordou com aquela inspiração, com aquela resolução. Então, eles foram assistidos por espíritos enquanto dormia. A maioria de nós a gente dorme, a gente está no estado sonambúlico, a gente vai para outra dimensão, a gente se encontra com eles, conversa, mas esses médiuns, quando acordam, eles têm algum tipo de missão para fazer, ou curar uma pessoa, ou dar um recado, porque foram instruídos enquanto dormiam. Tem os médiuns estáticos. Aqui não é estático de parado, né? É o estático com X, que são que quando estão em êxtase recebem revelações. Aqui cito novamente os santos, Santa Teresa de Ávila, que, né, acho que a maioria dos santos, quando estavam São Francisco de Assis, que quando estavam em êxtase, recebiam revelações do mais alto, né, das hierarquias mais altas. Tem os médiuns pintores e desenhistas. Então, né, aquelas pinturas mediúnicas, tipo Gasparetto, né, que pintava, Renoir, outros pintores, são médiuns pintores e desenhistas. Eles já têm esse conhecimento, obviamente, adquirido em vidas anteriores, né, né, na prática da pintura, do desenho, fica muito mais fácil para o médium se manifestar com esses conhecimentos. Então, aí sai a obra mediúnica. E tem os médiuns músicos, que é da mesma forma, aqueles que compõem, tem a inspiração da composição, acordam, nossa, sonhei que estava... e já escreve a música, muito interessante, né? Eu não digo que os talentos não existam, que seja só inspiração, sejam só outros espíritos inspirando a pessoa, mas é bom par de vezes que acontece isso. Estou prosseguindo, deixa eu ficar de olho no tempo, porque... Então, dentro daqueles médiuns de efeitos inteligentes, ele vai fazer também algumas considerações, algumas classificações. Aqui, na verdade, são considerações ou qualificações mesmo, podemos dizer. Então, esses médiuns escreventes, aqueles que psicografam, existem essas classificações. Segundo, o modo de execução. Então, como o médium procede? Tem os médiuns mecânicos, que são aqueles que não estão pensando nesse assunto, o espírito controla a coordenação motora do braço, da mão, e ele escreve sem ter conhecimento do que está escrevendo, como era Chico Xavier. Tem os médiuns semimecânicos, que sabem que vão escrever, sentem, aquilo de alguma forma, aquela comunicação de alguma forma passa pelo cérebro do médium. Tem os médiuns intuitivos, que recebem a intuição de escrever, o que escrever, escrevem, né? Não é nada mecânico, já é intelectual, o espírito age diretamente no cérebro do médium. Tem os médiums, o modo de execução polígrafos,
que são aqueles que escrevem com a escrita parecida com a do médium. Por exemplo, eu acredito até que tem essas histórias nos casos, nas psicografias das mães, para as mães de Chico Xavier, onde o filho, o filho comunicante, assinava a assinatura dele, igualzinho ele fazia na Terra, para dar mais credibilidade ao trabalho. Então, o médium tem a capacidade de imitar a assinatura ou a letra do comunicante. Tem os médiums poliglotas, que é o modo de execução poliglota, que ele não sabe nada de alemão e psicografa em alemão. É um médium, né, mecânico poliglota. E tem os iletrados, que não sabem ler, não sabem escrever e psicografam, né, uma carta sem dificuldade. Temos também, segundo o desenvolvimento da faculdade, porque o médium ele não nasce pronto, isso tem um desenvolvimento, tem uma dedicação, tem uma vontade. Então, ele classifica da seguinte forma: tem os médiuns noviços, que são aqueles que não estão ali, sabe que tem alguma coisa acontecendo, mas não consegue controlar, não dá vazão, não sabe se vai, se não vai, né? Esses estão no começo do aprendizado. Tem os médiuns improdutivos, que são aqueles que sabem que tem que fazer o seu trabalho, tem que escrever, mas não querem essa tarefa, ou não aprendem nada com essa tarefa, são improdutivos para a missão que lhes foi reservada. Tem aqueles médiuns lacônicos que, se eles estão escrevendo ou não estão escrevendo, para eles tanto faz. Tem os médiuns explícitos, aqueles que realmente sentam, psicografam, fazem o seu papel. Tem os experimentados, que já tem toda uma experiência nessa função. Tem os flexíveis, que às vezes recebem mais de um mentor, ou mais de um, né, mais de um sofredor. Tem aqueles exclusivos que quase sempre recebem o mesmo mentor, são meio que canais exclusivos do médico. E tem outras até classificações que ele determinou como outros. E tem, segundo a especialidade das comunicações, como a gente já disse antes, né, aqueles que são poetas, tem os que fazem transmissões poéticas, literárias, tem os historiadores, científicos, os receitistas, que são aqueles que não sabem nada, mas eles receitam os remédios que a pessoa precisa tomar, né, recebem essas receitas. Tem os religiosos, que falam sobre assuntos religiosos, os filósofos, e tem até, eu pus aqui os obscenos, que tem, né, as comunicações, elas, né, se prestam a todos os papéis, porque existem desencarnados de todos os papéis. E segundo as qualidades morais do médium, ele diz aqui nesse item que vai ser visto mais adiante no livro, no capítulo do livro, onde se estudará como a qualidade e as manias do médium podem influenciar na comunicação. Então, isso é muito interessante de a gente depois observar como as qualidades morais do médium interferem nas comunicações.
Agora, no final das contas, ele classifica os médiums em dois grandes grupos quanto à moral do médium. Ele classifica de médiums imperfeitos aqueles médiums obsidiados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, melindrosos, mercenários, ambiciosos, de má fé, egoístas e invejosos. Então, aqui quem está mais acostumado com a doutrina espírita, quando a gente fala obsidiado, fascinado e subjugado, são intensidades de obsessão. Então, existem médiums que eles estão, lógico, sempre por afinidade do médium com o espírito, eles estão obsidiados. Então, o que ele escreve, o que ele comunica, tem influência muito grande do espírito sobre ele, querendo passar a intenção total e não boa do espírito comunicante. Os fascinados são aqueles que já não sabem nem distinguir mais se são eles, se é o espírito, os subjugados a mesma coisa. Os fascinados são aqueles que, nossa, é a verdade, o que essa pessoa está falando é a mais pura verdade, o espírito. Então, eles estão fascinados com aquela comunicação, com aquela entidade, e muitas das vezes não percebem a intenção dessa entidade. E os subjugados é os que estão realmente já numa simbiose muito grande, que já nem sabe quem é um, quem é outro. E aí o resto são todas as nossas imperfeições, né? Quando a gente é presunçoso, quando a gente é orgulhoso, a gente atrai esse tipo de médium, de espíritos também com essas características. Tem aqueles mercenários que querem cobrar a mediunidade deles, sobre a mediunidade deles, ganhar dinheiro sobre a mediunidade deles, os que têm má fé, que utilizam para fazer algum dano para alguém, egoístas, invejosos, enfim, né? Toda essa gama das nossas próprias imperfeições, né? E aí ele, né? Tem os bons médiuns também, que já meio que superaram todas essas imperfeições e são médiuns sérios, são médiuns modestos, porque uma das qualidades principais de um médium é a modéstia, né? São devotados, eles são seguros, são médiuns já a quem os bons espíritos, aqueles que querem fazer um trabalho sério, procuram. É aquilo que a gente já falou, eles leem o pensamento do médium, eles escaneiam as nossas imperfeições e eles sabem exatamente a quem eles podem utilizar e que quem não vai dar certo a coisa. Oi, chegamos agora no final. Nossa, eu falei. Eu quis aqui fazer uma homenagem à minha querida Madre Teresa de Ávila, que eu sou devota dela, ela é a mentora do desdobramento, uma mulher muito inteligente, muito à frente da sua época. E ela aqui eu peguei esse slide porque aqui representa o êxtase, né, dela em êxtase, e para dar uma noção de um médium inspirado. Então ela escreveu toda a obra dela, que é uma obra rica, inspirada, né? Em êxtase, ela teve toda a inspiração dos livros que escreveu, de toda a sua teologia,
Então, eu quis fazer uma homenagem à minha querida Teresa de Ávila. E ela, tanto que ela é considerada a mulher mais inteligente da Igreja Católica da época dela, pelas suas ideias arrojadas e inspiradas. Aí, concluindo aqui, eu vou fazer um parêntese, que aqui eu escrevi, eu fiz uma conclusão minha própria. A gente viu esse capítulo, tudo que ele falou sobre as variedades de médiuns, nós vamos ver muito mais adiante também, é muito interessante esse estudo. E então, concluindo, isso é uma conclusão minha. Então, eu quis frisar que é certo que o estudo da mediunidade é profundo e cheio de incertezas. Uma pessoa que é médium, ela tem muitas incertezas, ela não sabe se é da cabeça dela, né, a menos que seja uma coisa muito ostensiva, né, com características muito próprias, a coisa é muito mais sutil. Então, as incertezas são constantes, e isso não deve parar a gente num processo de entender a mediunidade ou a nossa mediunidade, se a gente quiser entender se tem ou não. Não deixar essas incertezas nos limitarem. Não sei se é da minha cabeça, assim, não é, e para por isso mesmo. Então, o que de principal nós devemos observar é prestar atenção nas nossas aptidões e percepções. Se a gente se olhar, é o tal do conhece-te a ti mesmo. Se a gente se olhar e a gente vê, nossa, eu tenho essa aptidão, eu tenho essa percepção, eu consigo ser uma pessoa intuitiva, eu consigo ser uma pessoa que tem, a maior parte das vezes, eu tenho pressentimentos, eu escuto algumas coisas. E conhecendo melhor também os nossos defeitos e qualidades, a gente pode falar, puxa, mas eu sei que não é fácil a gente conhecer os nossos defeitos, mas a gente pode prestar um pouquinho de atenção, porque eles determinam a nossa vida. Pois são eles que irão definir os graus de comunicação, se assim for a nossa missão. Se a gente veio aqui para ser um médium, e a gente está vendo que tem uma boa parte da população tem essas faculdades, a gente prestando atenção, a gente evita sofrer, porque imagina um médium de cura que não pratica, a energia fica toda acumulada nele, e essa energia acumulada não vai fazer bem, ela precisa ser distribuída, ela precisa ser doada. Então, levar a sério essas nossas habilidades para que a gente possa ajudar o nosso próximo. Todas essas faculdades, né, que, vamos dizer, Deus nos forneceu, só tem um propósito, ajudar o nosso próximo. E, por tabela, a gente cumpre a nossa missão de evolução espiritual e nos ajuda também. Então, quem ganha com isso? O universo. Para isso, existem essas faculdades, é um meio de... Eu sei, para quem não acredita fica difícil, mas é um meio de comunicação com o outro lado, né? A gente vai para algum lugar, quando desencarna, vai. Quem está lá? Né? Como é que a gente pode se comunicar com os que estão lá? Foi isso que instigou Kardec. Como é que essas mesas estão girando sozinhas? Então, que existem esses fenômenos, eles existem desde da antiguidade, né? Os profetas, os oráculos. Isso não é prerrogativa dessa era nossa, né? Já vem de bastante tempo.
Então, para que a gente não caia no misticismo, no sobrenatural, e para, né, para que isso não nos meta medo, vamos estudar o que que é, né? É só uma coisa diferente do que a gente está habituado a ver materialmente, né? É ter um pouco de abstração mental para a gente poder acreditar que a gente não tem só esse mundinho aqui fechado nosso, né? Então é isso, gente. Concluímos esse capítulo. Para o pessoal do YouTube, espero que vocês gostem, tenham interesse nesse assunto, que é muito interessante. Assistam todas as nossas aulas, a gente, né, no nosso canal, deem o like, o que seja. Mas o mais importante é aprender e entender, né? Então, boa noite a todos, tenham uma boa semana, que Jesus abençoe a todos. Aí,